Que herança nós deixaremos para os nossos filhos? Amém? Essa pergunta inquietou meu coração nessa semana. Pergunta para aquele que está ao seu lado: que herança você vai deixar para os seus filhos ou para a geração posterior? Talvez você não tenha filho, talvez você não tenha essa possibilidade de ter um filho, mas você é influência na vida de outros também. Que herança nós deixaremos para a geração posterior? Amém? Que herança. Abra a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 25, no verso de número 5. Gênesis 25, no verso de número 5. Todos acharam? Amém. Diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Amém? Nós conhecemos a história de Abraão, nós conhecemos a história deste homem de Deus, deste homem que viveu 175 anos de vida. E quando ele tinha por volta de 100 anos, Deus o abençoou com este que seria o herdeiro, supremo da sua herança, aquele que seria por quem Deus estaria abençoando tremendamente, não somente ele, a sua família, mas muitas pessoas que viriam posteriormente. Antes disso, Abraão tinha tido um outro filho que era Ismael, numa atitude, num momento impensado, mas Deus falou assim: a minha aliança está sendo estabelecida com Isaque, a qual Sara dará à luz. E Deus foi muito claro, muito explícito em todo este posicionamento. E aqui neste momento do capítulo 25, são os últimos momentos deste homem de Deus, deste homem que tinha vivido já os seus 175 anos, já estava finalizando a sua carreira aqui na terra. Posteriormente, quando a sua esposa Sara morre, ele casa-se com outra pessoa, tem outros filhos, a Bíblia relata a respeito desses outros filhos, mas é interessante quando no verso 5, essa palavra, ela pulou, ela ecoou no meu coração, quando Deus falou de uma maneira tremenda: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. E aí, no verso seguinte, diz assim: Porém aos filhos das concubinas que ele tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de Abraão 175 anos. Morreu Abraão em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro de Manre. Amém? Então, nesse exato momento, nesse momento da partida, aqueles dois filhos, Ismael e Isaque, presente naquele momento. Mas é interessante que no verso 5, Deus falou muito ao meu coração: deu a Isaque tudo o que ele tinha. Amém? Então, o que nós temos preparado para os nossos herdeiros? O que nós temos preparado para os nossos filhos? O que nós estamos deixando como legado à geração posterior, a geração a qual Deus quer que seja uma geração abençoada de uma maneira tremenda, Então, que herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Que herança, Estamos vivendo numa época que os valores, eles estão sendo trocados. Tudo aquilo que é importante, ele tem sido colocado de lado, tem sido deixado de lado, sendo substituído por valores passageiros, valores efêmeros que passam de uma maneira tremenda, e que muitas vezes estão sendo apresentados como conceitos absolutos, e não são. E nós sabemos disso, Então, que herança nós estamos preparando para a geração vindoura? Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã,
Eu gostaria de falar duas coisas, e a primeira que eu gostaria de falar nessa manhã é que vida transformada, ela transforma vidas. Uma vida transformada transforma vidas. Amém? Lá no livro de Josué, deixa marcado aqui Gênesis capítulo 25, você vai lá no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente vossos pais habitavam da além do Eufrate, e serviram outros deuses, eu porém tomei quem? Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, 2 e 3, diz assim: eu porém tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã, também multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Amém? Assim diz o Senhor, falando desta vida de Abraão, num local chamado Ur dos Caldeus, um local totalmente idólatra, um local onde as pessoas cultuavam vários deuses, os pais de Abraão também cultuavam vários deuses, e ali naquele local, Deus se manifesta de uma maneira tremenda, mudando a história deste homem que é chamado pai da fé, chamado por Deus, este homem que Deus levantou para que através dele um povo pudesse ser levantado, através dele uma nação surgisse, através dele um descendente pudesse ser levantado, um descendente da tribo de Judá lá na frente, e se levantasse como o Salvador supremo das nossas almas, Jesus. Amém? Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Uma vida transformada, ela transforma vidas. Abraão foi impactado pela ação sobrenatural de Deus. Uma vida transformada, um pai transformado, um lar transformado, certamente irá impactar vidas, irá impactar corações de uma maneira tremenda. E Deus chega e Deus revela de uma maneira tremenda, através da vida, da boca deste homem, que era esse general tremendo, da parte de Deus, já em Moisés, lá na frente, Deus revela: olha, eu quero dizer para você, Josué, algo. Eu tomei Abraão do meio de uma nação idólatra, e eu o salvei, eu o libertei, eu o transformei. Eu quero dizer para você, não há nada de oculto na tua vida que Deus não conheça. Não há nada de oculto. A palavra de Deus diz no Salmo 139, ainda que você pegue a sua cama, e você coloque a sua cama no mais profundo do abismo, achando que Deus ali não estará, ali Deus está. Ali Deus está presente, porque Ele comanda toda a história, e Ele quer comandar por completo a nossa história, e quis comandar de uma maneira plena a história deste homem Abraão, e pega este homem no meio dessa nação idólatra, e o transforma no pai da fé, e o transforma num homem mudado, impactado pela ação sobrenatural de Deus. O nosso passado, ele não pode ser apagado, mas o nosso presente, ele pode ser transformado, criando um novo passado como testemunho. Amém? O nosso passado, ele não pode ser apagado, mas nós podemos ter o nosso presente transformado, criando assim o quê? Um novo passado como testemunho de vida. Um testemunho de vida que dignifica o Senhor supremo da nossa alma. Amém? Abraão não ficou preso lá no passado. Não, ele foi adiante. E eu quero que você caminhe em frente. Não fique preso ao passado. Não fique preso ao teu passado. Ao teu passado, que muitas vezes traz ao teu coração mazelas tremendas, que realmente destrói a tua alma, o teu coração. Mas Deus está querendo que você olhe para frente, mas antes de olhar para frente, olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, da sua fé, de uma maneira tão especial. Então a vida de Abraão, ela foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. Que a tua vida possa ser impactada por essa ação sobrenatural de Deus, né? Que o seu filho possa ver na sua vida essa vida transformada.
essa vida impactada pela ação sobrenatural de Deus. Porque dentro do nosso lar, muito mais do que palavras, atitudes, vida, tem que ser expressa. Tem que ser expressa, meu amado irmão. E eu vejo que de uma maneira tremenda, né, Deus fala-nos dessa herança, e para nós deixarmos essa herança viva para os nossos filhos, nós temos que deparar com o dono supremo da vida, e o dono supremo da vida é Deus. E o dono supremo da vida, diz lá no Salmo 127, no verso 3, assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. Os nossos filhos, os nossos descendentes irão mais longe do que nós, amém, meu amado irmão? Mais longe do que nós em todos os aspectos, espirituais, profissionais, meu irmão, vão mais longe. É uma geração que está sendo impactada, mas eu quero te dizer, ainda que esteja sendo levantado este impacto para o lado do mal, o nosso Deus é o dono de todas as coisas, é o dono da tecnologia, e pode levar, conduzir você com sabedoria, com destreza, meu amado irmão, usando toda a tecnologia. Eu fico imaginando Paulo, usando toda essa tecnologia que nós temos para anunciar esse evangelho, para viver essa vida missionária intensa que ele viveu, meu irmão. Certamente, ele estaria em todas as nações. Ontem, quando nós ouvimos esse detalhe, eu não sabia, ontem o Moisés comentou, o Luiz comentou hoje de manhã também, 195 nações, 185 nações, o reverendo Billy Graham entrou, faltou apenas 10. Fique imaginando, meu irmão, a ação sobrenatural de Deus, agindo sobre a sua vida, sobre a sua história, fazendo com que você, meu amado irmão, talvez não vá a determinados lugares, mas os teus descendentes irão. Os teus descendentes serão expoentes da bênção de Deus, meu amado irmão. E nessa geração, eu fico orando, e eu sou um pastor missionário, então eu oro pelos filhos para serem missionários, e Deus, ele é tão tremendo que na nossa geração Deus tem levantado um outro perfil de missionários, profissionais que Deus tem levantado aos 4 cantos da terra, para levar não somente a sua profissão, mas levar a palavra com autoridade, com poder. E quem sabe Deus use o teu filho como esse instrumento, como flecha na mão do arqueiro, do guerreiro. Assim são os nossos filhos, os filhos da mocidade. E aí, voltando a Abraão, Deus encontra com Abraão naquele momento, né, da sua vida. Seu pai morre e de repente Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra a qual eu tenho te mostrado. Está em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 e 2, e o Senhor diz assim: em ti eu farei uma grande nação, Abraão, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, e você vai ser uma bênção, você vai ser um expoente de bênção na minha mão. Eu fico imaginando Abraão recebendo aquela ordem da parte de Deus, partindo de Ur dos Caldeus, partindo daquele local idólatra, indo para uma terra a qual ele não conhecia, mas agora tendo a experiência com este Deus vivo e atuante. Diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, no verso 4, diz assim: que partiu Abraão, obedeceu Abraão. Meu irmão, não sei o que Deus está pedindo para você, como pai, como mãe, que venha refletir na vida dos teus descendentes, da tua família, mas em suma, que ecoa no meu coração essa palavra: obediência. Obediência suprema ao Deus supremo das nossas vidas. E Abraão recebeu aquela ordem, e a ordem era sair daquele local, era partir daquele local para um local aonde Deus estava ordenando. E aí ele parte, e se você ler no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 7, o Senhor fala com ele: Abraão, eu darei à tua descendência essa terra.
E Abraão recebe de Deus aquela promessa. E aí no verso 7, diz a palavra de Deus, que ali Abraão, ele construiu ali um altar ao Deus que lhe aparecera. Então eu fico imaginando, naquele momento, era um momento de transformação, era um momento de mudança. Então, um momento de mudança, um momento de transformação na vida de uma família, na vida de um sacerdote do lar, de uma mulher de Deus no lar, tem que refletir este altar. Tem que refletir esse altar. Este altar precisa ser levantado. Altar precisa ser levantado. Diz a palavra de Deus em Gênesis 13, no verso 4, que Deus levou Abraão até o lugar do altar que outrora ele tinha feito, e ali ele invocou o nome do Senhor. Então Deus está atento aos altares que você está levantando, erigindo a Ele como o Deus supremo da tua vida, meu amado irmão. Mas isso não te isenta das lutas e das adversidades, não te isenta das dificuldades da educação do seu filho no dia após dia, porque vai haver momentos na tua vida que o cansaço vai vir como líder, como pai, como mãe no teu lar. Mas meu irmão, tenha isso no seu coração: eu estou guardando, preservando uma herança para os meus filhos, e eu quero que os meus filhos sejam abençoados e abençoadores de uma maneira tremenda, meu amado irmão. E diz a palavra de Deus que ali, naquele local, ele volta àquele local do altar, e ali naquele local em que ele já tinha construído um altar para Deus, ele invoca de novo o nome do Senhor. Então Abraão tinha no seu coração e na sua vida diária essa vida de oração, essa vida de contato direto com o Deus supremo da sua vida. Então quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão, esse contato supremo com Deus Criador, com Deus que é o Senhor, o autor da sua vida, da sua fé. Então o altar fala deste lugar de reverência, deste lugar de temor a Deus. Então quando Abraão construía um altar, ele estava estabelecendo uma conexão com Deus. Uma conexão com Deus, uma conexão que refletia na sua vida. Este altar, meu amado irmão, precisa estar sempre um altar limpo, um altar íntegro, para que o Senhor possa se manifestar de uma maneira tremenda. Se nós formos lá no livro de 2 Reis, lá, 1 Reis, lá quando Elias está ali oferecendo o sacrifício, e diz a palavra de Deus que antes de ele apresentar o seu sacrifício, havia do lado um outro altar, um altar bonito, um altar adornado, mas um altar a um Deus estranho, a Baal, e ali havia muitos profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de postes ídolos. Então, em torno de 850 líderes religiosos ali, oferecendo um sacrifício a um Deus que não podia ouvir, nem podia fazer nada. E de repente, Elias, ele vai apresentar o seu sacrifício, mas antes da aprovação suprema de Deus sobre o altar, sobre o sacrifício que Elias estaria apresentando, diz a palavra de Deus, que Elias, ele restaurou o altar que estava em ruínas. Quer a manifestação de Deus? Quer a ação sobrenatural de Deus? Esta conexão precisa ser restaurada. Este altar precisa ser restaurado na tua vida, no teu lar, de uma maneira tremenda. E nós já conhecemos a história de Elias, e diz que Elias veio e pediu para que os homens jogassem água em volta daquele altar, enchesse aquele altar de água, para que ninguém dissesse que houve ali uma manifestação humana, e acender o fogo naquele altar de uma maneira humana. E diz a palavra de Deus, que Deus ouviu a oração de Elias, e Deus mandou fogo da onde? Dos céus, e Deus veio com fogo, consumiu o holocausto, e Deus trouxe ali a aprovação de uma maneira tremenda. Mas a aprovação de Deus veio somente depois que o altar,
havia sido restaurado. Então há necessidade dessa conexão, deste altar restaurado nas nossas vidas. E altar, como eu falei, fala deste local de reverência, de temor a Deus. E é interessante porque lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, nós já estamos agora no Novo Testamento, já estamos agora na época da graça, da ação sobrenatural de Deus, onde o sacrifício supremo de Deus, que é Jesus, já havia sido apresentado uma vez por todas. Mas diz a palavra de Deus, em primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz assim: também vós sois pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Nós somos essa casa espiritual, nós somos edificados, meus amados irmãos, nesses dias, como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, para que possamos apresentar o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus. Diz assim: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós somos essa casa espiritual, esse sacerdócio santo. Lá no capítulo 2 mesmo, 1 Pedro 2,9 diz assim: somos sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós somos este povo, essa casa espiritual. Então, uma vida de oração no quesito da vida de Abraão era algo constante, era algo presente na vida dele. Então ele tinha isso como um grande legado na sua vida, como algo precioso na sua vida, meu amado irmão. Ele era um homem muito rico, possuía muitas propriedades, mas com certeza este legado é o legado maior que ele queria oferecer, que ele queria dar, que ele queria passar adiante. Os bens, eles são algo tremendo. Nós podemos deixar bens para os nossos filhos, terrenos, mas os bens terrenos passam. Mas aquilo que é espiritual, meu amado irmão, vai cunhar no coração, no caráter do teu filho, e ele vai ultrapassar. Você vai embora, como eu vou embora um dia, mas isso vai ficar cunhado na vida dos nossos filhos, marcados na vida dos nossos filhos, de uma maneira tremenda. E lá em Gênesis, no capítulo 17, no verso 1, diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão já tinha tido uma caminhada com o Senhor, já estava andando com o Senhor, já havia alguns anos, e de repente com 99 anos, pelo menos 25 anos depois da promessa de que Deus daria a ele um herdeiro, depois desses 25 anos, Deus aparece de novo a ele e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de toda a terra, e eu quero dizer para você: anda na minha presença, e o andar na minha presença vai fazer com que você seja perfeito. Não tente mudar, inverter a ordem, porque sendo perfeito, você na sua perfeição humana, você não vai conseguir chegar, atingir, o que eu tenho pedido. Mas anda na minha presença, porque eu vou fazer a minha parte na tua vida, eu vou transformar a tua vida, o teu caminho, eu vou fazer com que você seja perfeito. E é tão interessante porque nesse capítulo de Gênesis 17, no verso 1, Deus aparece a ele, e aí no verso 17, de Gênesis 17, no verso 6 e 8, o Senhor diz assim: Abraão, eu vou te fazer fecundo. Eu vou te fazer fecundo, Abraão. Eu vou fazer com que você possa gerar filhos, uma descendência abençoada. E de ti, Abraão, eu farei nações. E de ti eu farei reis, o Senhor diz, procederão de ti. E eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti, no decorrer das suas gerações. E dar-te-ei a tua descendência
a terra das tuas peregrinações, e eu serei o seu Deus. Deus estava falando com Abraão, naquele momento, com 99 anos de idade, antes dele ter Isaac. Deus já estava falando com ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, você é fecundo, você é abençoador e vai ser abençoador de uma maneira tremenda, e eu farei com que a tua geração possa percorrer, a tua descendência possa percorrer toda a terra das tuas peregrinações. Então eu fico imaginando que havia um passado na vida de Abraão, e Deus está falando: esse passado vai fazer com que os teus descendentes possam observar e ver a ação sobrenatural de Deus, ainda que você não esteja vendo na tua vida grandes coisas segundo os teus olhos. Deus está executando grandes coisas na tua vida, que vai servir de testemunho lá na frente, que vai ecoar nos corações lá na frente de uma maneira tremenda. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso de número 9, o Senhor diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Deus estava preocupado com Abraão, Deus estava preocupado com a vida espiritual de Abraão, mas não apenas com aquele momento que ele estava vivendo. Deus estava preocupado com o momento futuro. Deus estava preocupado com a descendência futura que surgiria na vida de Abraão. Eu quero que você entenda: Deus está preocupado não só com este momento na sua vida, não só com este momento que é tão efêmero e passageiro. Não, Deus está preocupado com toda uma eternidade a qual você vai usufruir e os seus descendentes certamente usufruirão. E cabe a você, neste momento, você está com o bastão, numa corrida de bastão, você está com o bastão na mão, e ainda há uma caminhada para que você passe adiante, para que o outro dê a sequência. Mas por enquanto, não desanime. Tem uma plateia, a palavra de Deus diz assim, que nós estamos a rodear de tão grande número de testemunha. Corramos com perseverança. Então pega o teu bastão na mão, corra com perseverança. Talvez lares aqui estejam passando por momentos de aflição, momentos de lutas e adversidades. Talvez você se sinta sem forças para prosseguir, mas tome o teu bastão na mão. Este bastão contém a vitória. Este bastão contém, a palavra de Deus diz assim, a herança e a vida transformada. A sua vida transformada está transformando vidas, está transformando corações. Eu tive meu filho lá em Belo Horizonte, e eu lembro que um dado momento, ele já tinha mais ou menos 3, 4 anos, eu não lembro a idade certa, acho que por volta, chegou a 4 anos, e um dia eu estava cansado, eu estiquei os braços, e de repente vi que do lado ele estava fazendo os mesmos movimentos que eu estava fazendo. Eu levantei o meu pé, e ele levantou. Eu abaixei, ele abaixou. Os exercícios que eu fazia, ele estava fazendo igual. E eu não falei nada para ele, simplesmente ele estava olhando, como imitando, o que eu estava fazendo. Numa coisa tão simples, ele estava imitando. Eu quero que você entenda. Os seus filhos estão olhando para você. Eles estão imitando você, estão olhando para você como um reflexo. Então você é um espelho que tem que refletir a glória de Deus no teu lar, na tua vida, de uma maneira tal que teus filhos possam ver Cristo na sua vida, a esperança da glória, com todos os defeitos que você tem, com todos os defeitos que eu tenho. Às vezes a imagem está um pouco distorcida. Não, essa imagem não está legal. É um espelho que está distorcendo a imagem. Não, é você mesmo, irmão. Eu engordei um pouco mais, mas é o espelho que está mudando. Não, irmão, engordou, fecha a boca. Brincadeira. Mas é isso, muitas vezes a gente quer buscar uma justificativa. Não, aquele espelho está assim, errado. Ou aquela televisão, como essa televisão aqui da frente, muitas vezes o pessoal que está aqui no louvor, olha, ele dá uma taxada, você fica assim. Você que é grandão, diminui. E se você diminui, você se expande para os lados. Não, irmã, vamos fazer uma dietinha, vamos diminuir. Não é, o problema não é a televisão, Mas o que acontece?
A gente tem que entender que nós somos esse espelho. Esse espelho que está refletindo muitas vezes, não aquilo que nós queremos refletir, mas infelizmente é aquilo que nós estamos refletindo com verdade. Então é momento de nós nos posicionarmos. É momento de nós fazermos como Deus disse para Abraão. No capítulo de Gênesis 17, 9, ele diz assim: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou estabelecer uma aliança contigo, a tua família, a tua descendência será abençoada. Aí no verso 19, ele diz assim: e Deus lhe respondeu. E Deus veio com resposta às perguntas mais inquietantes do coração de Abraão. E diz a palavra de Deus que Deus respondeu assim: de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e este filho se chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança eterna para a sua descendência. Deus veio direto e claro, preciso na vida de Abraão. Eu estabelecerei uma aliança com o filho que Sara, tua mulher, estará dando à luz, e este filho se chamará Isaque. E diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 18, no verso 10 a 14, diz assim, Deus falando para Abraão: certamente eu voltarei a ti, Abraão, daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara, ela estava escutando atrás da porta, naquela tenda ali, escutando ali o que Deus estava falando, e riu Sara, porque, gente, ela com 90, ele beirando 100, já tinha acabado o costume de gerar filhos. Em outras palavras, Sara não era fértil mais, e Abraão muito menos. Aí Sara riu, mas riu dentro da lógica humana. E muitas vezes Deus vai fazer coisas loucas na nossa vida que nós vamos rir, por quê? Porque na lógica humana não tem como algo acontecer, mas Deus é um Deus que, acaso porventura para Ele haveria coisa demasiadamente difícil para Ele, e é isso que Deus fala, e é isso que Deus fala com Sara, é isso que Deus fala com Abraão. Abraão, eu quero que você tenha isso no seu coração. Porventura há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Daqui um ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Daqui um ano. É tão interessante o processo de Deus. Quando nós estávamos ali em Belo Horizonte, nós tínhamos ido para Belo Horizonte com um filho, Aline, 1 ano e 10 meses. A gente tinha decidido 1 ano e 8, 9 meses. Nós tínhamos decidido que a gente ia ficar só com o filho. Nós estávamos numa terra estranha, difícil, nós não conhecíamos aquela terra, e nós tínhamos decidido isso. Isso era uma decisão nossa, humana, pessoal. Chegamos ali em Belo Horizonte em agosto de 1993, e no final de agosto de 1993, o pastor Natalino houve todo um culto de unção, nós fomos estabelecidos como os pastores, líderes daquele trabalho, e ali na semana seguinte, setembro, a primeira semana, eu lembro muito claro essa semana, que era a semana da dependência do nosso Brasil, naquele período de 7, 8 de setembro, nós recebemos na nossa casa a nossa primeira visita em Belo Horizonte. Quem foi a nossa primeira visita depois desse momento já estabelecido ali? Missionária Dorcas. E ela estava ali, ela estaria pregando numa igreja a qual ela era afiliada, a igreja congregacional, e ela estava indo para uma igreja, pregar naquela igreja, e eu fui como motorista, eu e a Sueli, como motorista da tia Dorcas, para levá-la até aquela igreja. E a gente estava procurando onde era a igreja ficava em Belo Horizonte, numa região mais distante de onde nós morávamos, não tinha GPS, não tinha essa modernidade, você joga ali no Waze e rapidinho você encontra, não tinha. E a gente ficou procurando e perguntando para um, perguntando para outro, e de repente paramos o carro e a Sueli foi só perguntar para uma pessoa ali, eu estava com a tia Dorcas, e a tia Dorcas virou para mim e disse assim: filho, você só tem um filho? Eu falei: tem, tia, a gente decidiu que a gente vai ficar só com a Aline e tal. A tia falou: não faça isso. A vida de um filho só, dentro de um lar, ainda mais dentro de um lar pastoral como vocês, onde vocês sempre estão atendendo várias pessoas, várias vidas, é uma vida muito corrida, é muito solitária. Então,
que você possa ter outro filho. Eu falei, tia, mas a gente está em terra distante, a gente não tinha cogitado isso. A Sueli estava usando, né, pílulas, ela estava tomando normal, já fazia 2 anos, 3 anos que ela estava tomando depois do nascimento da Aline, e estava ali, naquele momento, eu olhei para a tia e falei, meu Deus, não é isso que eu quero, agora a gente está numa terra distante, sem nenhuma projeção daquilo que Deus vai estar fazendo, e aí nós decidimos, por obediência, né, obedecer aquilo que Deus estava colocando no coração daquela que era uma mulher de Deus, alguém de Deus, que estava dando uma orientação para as nossas vidas, e nós decidimos, tá bom, tia, então a gente vai, se é da vontade de Deus, então a gente vai deixar que Deus dê a direção e correr solto. Está na chuva? Vai se molhar. E aí a gente parou de tomar, ela parou de tomar pílula. A gente não, ela parou. Ainda não tinha essa modernidade. Aí o que aconteceu? Final de novembro, eu estava lendo um texto lá no livro de Isaías, no capítulo 66, e esse verso ele pulou diante da Bíblia e diz assim: antes que desse a luz, antes que viesse a dores de parto, deste a luz a um menino. Eu li e falei, Deus, que loucura, menino. E nós já queríamos ter um outro menino, tínhamos a Aline, mas queríamos ter um menino. E a gente começou, sabíamos no nosso coração, ficou no nosso coração o que Deus tinha colocado, mas não tinha nenhuma evidência, a gente não sabia se estava grávida nem nada. E aí quando foi dezembro, comecinho de janeiro, a Sueli fez o teste, ela estava grávida, e um ano depois, setembro de 1994, 9 de setembro de 1994, nascia o Samuel. E aí eu vi Deus de uma maneira tremenda cumprindo, e quando eu olhei esse texto, Deus chegando para Sara, para Abraão, dizendo assim: Abraão, daqui a um ano você vai ter um filho. Deus poderia falar, daqui a 9 meses, porque eu sou o dono da vida, eu vou pôr dentro desse... Não, mas Deus olha a nossa humanidade. Eu, quando olhei, eu falei assim, isso aí vai demorar, talvez 6 meses, 1 ano, talvez Deus nem queira, né? A gente vai ficar só com a Aline, e Deus nos abençoou, porque conheço muitas pessoas que têm um filho só, e Deus abençoou, eu estava vendo, só que hoje eu vejo que Deus colocou esse propósito no coração da tia, foi no tempo certo, foi no momento certo, e 1 ano depois que nós estávamos ali em Belo Horizonte, veio este que é a nossa segunda promessa, que é o Samuel, que é o nosso filho. Aí ele vai dizer, pai, você falou de mim no culto. Falei, e vou falar sempre. Eu vou falar sempre, né? Vou falar direto, vou falar dos filhos dos outros também, né? Então, uma vida influenciada faz com que, né, uma vida transformada faz com que a outra vida possa experimentar essa transformação. E aí a gente começa toda uma caminhada, né, com os nossos filhos. Os meus primeiros discípulos não são aqueles que eu ganhei aqui em Santos, ou lá em Belo Horizonte, ou na África, ou aqui. Não, os meus primeiros discípulos são os meus filhos. E eu tenho eles como meu primeiro campo missionário. O meu primeiro campo missionário, que demanda um tempo de oração, um tempo de correção, um tempo de dizer, olha, isso aqui está errado, você tem que ir por esse caminho porque você está errado. O tempo de realmente privá-los de algumas coisas que são importantes, estão tomando o lugar que não é devido. Vai ter esse momento. E não é um momento fácil. Aí você vê as pessoas chegando para você e falando para você, como mãe, como pai, o seu filho é maravilhoso, ele é tão educado, né? Aí você fala, aí você pensa, né? Mas olha os bastidores de tudo isso. Olha o momento que você gastou lá, corrigindo, orientando. Olha o momento que você foi na festa e você leu aquele rosário, entre aspas. Você não vai mexer em nada, você não vai fazer isso, porque a hora que eu olhar para você, eu vou naquele banheirinho secreto, tipo do Batman ali, aquele banheirinho secreto, né, e eu vou falar com você. E aí a gente tinha um relatório. E era interessante porque que a gente sempre chegava na casa dos outros e
E as pessoas falavam isso, o testemunho deles, né? Mas por trás desse testemunho, tinha uma dica, tinha um manual de instrução, que a gente lia para eles, né? Orientava eles, e agora eles estão tendo as experiências deles. As experiências em todas as áreas, a experiência de oração, a experiência de ter horário de oração, ter horário para fazer as suas lições, ter horário, por quê? Coordenando a vida deles. E hoje eles fazem o momento deles de oração, eu não preciso ficar em cima, não, eles fazem há muito tempo já tendo as experiências deles de oração. Então uma vida transformada, ela transforma a vida. Agora a segunda coisa que eu quero falar, é que uma vida influenciada, ela vai influenciar outras vidas. E eu quero falar agora de Isaac. De Isaac foi este que foi o filho da promessa, que foi aquele que Deus diz lá em Gênesis 25, no capítulo 5, Abraão deu tudo quanto possuía a Isaac. Deu tudo quanto possuía a Isaac. Gênesis 25, no verso 21. Diz assim: Isaac orou por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, uma vida influenciada, a vida de Isaac foi influenciada pela vida de Abraão. Abraão tinha passado também por aquele momento, né, em que Sara estava neste momento de esterilidade. O próprio Isaac foi fruto de uma ação sobrenatural de Deus. Agora é Isaac orando pela sua mulher. Agora é Isaac tendo as suas experiências. E eu quero que você entenda, os teus filhos vão ter as experiências devidas com Deus. Não é você que controla a vida espiritual dele, mas é o Supremo Deus, o Criador, que comanda a vida dele. Quero que você tenha isso no seu coração, porque aonde os teus olhos não podem ver, é Deus que está vendo e observando. Eu sempre tive isso no meu coração. Os meus olhos podem ir até aquela porta que está lá embaixo, e eu posso ver o caminho que o meu filho está sendo conduzido até ali, mas quando ele vira a primeira esquina ali, a primeira virada, eu não tenho mais o comando. E a gente acha que tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Coloque na mão de Deus, na mão do Senhor, e é Ele, o Senhor Supremo, que vai conduzir. E agora em Gênesis 25, não era mais Abraão tendo esse domínio espiritual sobre a vida de Isaac, não, de maneira nenhuma. Agora é Isaac tendo as suas experiências com Deus, agora casado, agora já tendo a sua mulher Rebeca, e nós sabemos de toda a história, né, como ele conheceu Rebeca. O pai ainda estava vivo, Abraão, pede para que um servo dele vá até a sua parentela, traga uma mulher para casar-se com o seu filho. Há toda uma história linda, né, da ação sobrenatural de Deus, mas quando ele está vivendo este momento, era o momento dele com Deus, era o momento da experiência dele com o Senhor. Na semana passada nós tivemos o aniversário do Tiaguinho, foram 4 anos, e aí nós começamos a compartilhar um pouco dos milagres que Deus estava fazendo, e Deus já tinha feito lá no passado. E aí nós reportamos há 4 anos atrás, quando ele nasceu de uma maneira prematura, num momento difícil para o Moisés, para a Priscila, e a ação sobrenatural de Deus sobre a vida deles como casal. E aí naquele momento eu pude ver essa resposta aqui, quando Isaac orou ao Senhor, era agora Isaac falando com Deus. Agora não era mais o pastor natalino ou o pai natalino falando com Deus, era o Moisés falando com Deus a respeito da sua causa, da sua necessidade. Agora eram as experiências dele, não somente as experiências que ele passou lá atrás, a qual os seus pais passaram, mas agora eram as experiências dele, marcando a sua vida, a sua história. Eu quero que você tenha isso no
seu coração, os teus filhos vão ter experiências tremendas, que vão marcar suas vidas, e vão marcar este Deus tremendo, que opera com poder e com autoridade sobre a vida deles. Talvez você olhe e você fala, mas eu não estou vendo tantas mudanças espirituais. Então a gente concebe uma espiritualidade que não vem da parte de Deus, mas uma espiritualidade que nós colocamos, que nós reputamos. Meu irmão, é o Deus que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, que de longe conhece os nossos pensamentos, que cerca o nosso andar, o nosso deitar, e conhece todos os nossos caminhos, conhece todos os caminhos do seu Filho. Amém? Então uma vida influenciada vai influenciar vidas. Agora ele, sendo no passado influenciado por uma vida do pai, que era uma vida de oração, uma vida de uma experiência com Deus, agora ele estava colocando em prática na vida sua familiar. Amém? Então quem ensinou o caminho da oração para Isaac? Certamente foram seus pais. Quem ensinou esse caminho da oração foram os pais de Isaac. No Salmo 71, no verso 17, diz assim, Salmo 71, 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Amém? Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. A certeza de que aquela vida influenciada, que foi a vida de Isaac, ela estaria influenciando outros, abençoando outros de uma maneira tremenda. Então, como é importante nós ensinarmos os valores espirituais aos nossos filhos. Estamos vivendo num mundo onde os valores espirituais estão sendo deixados de lado, onde aquilo que é correto, onde aquilo que fala dessa reverência, dessa orientação da parte de Deus, está sendo deixado de lado, e aí o inimigo tem tentado fazer o que ele é expert, matar, roubar e destruir. Lá em Deuteronômio capítulo 28, no verso de 1 a 4, diz assim: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, as bênçãos te alcançará, bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, bendito o fruto do teu ventre. Amém? Que você possa ter esse reflexo dentro do seu lar, abençoando o fruto do teu ventre, o fruto que procede do teu ventre. Diz a palavra de Deus: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então o reflexo dessa obediência vai fazer com que o fruto que vai nascer dessa obediência seja um fruto bendito, um fruto abençoado. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos de Deus sendo postas ali como algo palpável, mas existe uma condicional que começa lá no verso de número 1: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Do verso 1 ao verso 14 fala das bênçãos de Deus sobre uma família abençoada, que está pronta, atenta a ouvir a voz de Deus. Mas se você for ler do 15 em diante, Deuteronômio 28, do 15 em diante, você vai ver as maldições. E as maldições é muito claro quando diz assim: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, maldito tu serás. E aí ele começa a falar: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o fruto do teu ventre. Começa a falar. Há um lado oposto, mas um posicionamento presente de obediência vai fazer com que esse reflexo venha sobre a sua família, sobre a tua casa, de uma maneira tremenda. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4 em diante, diz assim: ouve, ó Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estarão essas palavras, diz o Senhor, estarão essas palavras hoje no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, amém? Assentado na tua casa, andando
pelo caminho, caminhando na tua lida diária. Fala mais o quê? Ao deitar e ao levantar. Fala de um ato contínuo. Fala de um ato contínuo que tem que ser o ato contínuo de obediência a Deus, que vai refletir na vida da nossa descendência, porque uma vida influenciada vai influenciar outras vidas, vai influenciar outras vidas. E às vezes a gente fica olhando para os nossos filhos, meu Deus, quem está influenciando os meus filhos? Não, meu irmão, quem os seus filhos estão influenciando? Se eles são uma influência boa, eles vão estar influenciando de uma maneira tremenda, influenciando vidas, influenciando com valores que você tem colocado dentro dos seus lares, que você tem colocado na sua caminhada diária com Deus. Em Gênesis 26, voltando à vida lá de Isaac, diz a palavra de Deus que sobrevindo sobre a terra uma fome tremenda, houve um momento de escassez de alimento sobre a terra, e aí apareceu o Senhor a Isaac e disse a Isaac. Agora não era mais Abraão tendo as suas experiências com Deus, porque Abraão tinha morrido, tinha passado o tempo de Abraão. Um dia você vai morrer, vai passar, mas os teus filhos, a tua descendência vai dar continuidade. Meu irmão, que herança nós estamos deixando para eles? Que herança nós estamos deixando para eles? E a palavra de Deus diz que sobrevindo aquela fome sobre a terra, o Senhor apareceu a Isaac e disse: Isaac, não desça ao Egito, fica aqui nessa terra a qual você está estabelecido. Então Deus foi muito claro ali com Isaac. Isaac, seja obediente, porque ainda que você não veja mudanças tremendas em todo o teu posicionamento, a consequência dessa obediência vai ser a sua vida abençoada e outras vidas também. E diz a palavra de Deus que aí o Senhor disse para ele: Isaac, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Já imaginou? A bênção de Deus sobre a vida daquele jovem que Deus se apresenta ao seu pai e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou realizando algo de tremendo na sua vida. Agora Abraão passa, e agora Isaac vem, e o Senhor fala: agora eu quero construir uma história com o seu filho. E é tão interessante porque nós vemos lá na frente, no livro não precisa abrir, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso de número 6, diz assim: Deus se apresentando a Moisés, naquela sarça ardente. E aí ele pergunta: Deus, quem é o Senhor? E Deus diz: eu sou o que sou, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus que o teu pai falava, que teu pai orientava. Mas além disso, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eu tenho uma história marcada com estes homens, e eu tenho uma história marcada com você, diz o Senhor, com a sua família, de uma maneira tremenda. Então naquele momento, quando eu li o livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés estava tendo aquelas experiências, o Senhor disse para ele: existe uma multidão tremenda vivendo aqui no Egito, vivendo aqui debaixo da escravidão. Há um número estimado de mais de 600 mil pessoas ali vivendo naquele local, mas quando eles saem Jacó, já na terceira geração, está sendo conduzido por Deus para ir até José, nos últimos capítulos do livro de Gênesis, diz a palavra de Deus que ele vai ao encontro de José, rumo ao Egito, por causa daquele momento de fome e de escassez. Ele vai ali com 75 pessoas, uma pessoa, um casal, duas pessoas ali, um casal, Abraão e Sara. Agora na terceira geração, 75 pessoas. Passa-se mais ou menos 430 anos de escravidão, que é o período do final do Gênesis ao começo do Êxodo. 430 anos de história sendo anunciadas, sendo vivenciadas, e diz a palavra de Deus que ali o povo cresce, se multiplica,
E aí Deus se manifesta a Moisés e disse: Moisés, agora existe uma multidão que está sob o seu comando, mas essa multidão tem um Deus, que é o Deus do teu pai, o Deus que o teu pai orientou você, que falou para você, que você recebeu as orientações devidas, mas é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Então Deus está construindo uma história através da sua vida. Ainda que você olhe, meu amado irmão, veja a luta, a dificuldade, profetize sobre a vida da tua casa, sobre a tua família, as bênçãos de Deus, o fruto abençoado de Deus, que Deus colocou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Profetiza, meu amado irmão, e tem uma postura que vai influenciar outras vidas, porque uma vida influenciada, ela influencia vidas. Isaac foi influenciado, e a sua vida começou a influenciar outras vidas, outras pessoas na frente. E diz a palavra de Deus no Salmo 71, no verso 15, diz assim: que a minha boca, ela relatará a tua justiça, e de contínuo o feito da sua salvação. Os meus lábios, eles exultarão quando eu salmodiar. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Salmo 71, 15, 23 e 24. Então, a minha boca vai relatar a justiça, o favor de Deus. E lá em Deuteronômio 6, 18, diz assim: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. E quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos escravos no Egito, porém o Senhor de lá nos livrou. Um testemunho vivo, um testemunho que tem que ecoar nessa geração a qual nós estamos vivendo, um testemunho que tem que ecoar através da tua descendência, como descendência bendita do Senhor, um testemunho que tem que influenciar outras vidas de uma maneira tremenda. E a palavra de Deus diz no Salmo 78 agora, no verso 3 e 4, diz assim: o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que contaram os nossos pais, nós não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que nós aprendemos, o que contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir a seus filhos, nós vamos compartilhar aos nossos filhos, aos nossos netos. Já estou vendo os netos lá na frente, os netos, os bisnetos. Vou compartilhar das bênçãos do Senhor, vou compartilhar, meu amado irmão. E se você é avô, meu irmão, compartilhe das bênçãos de Deus com ele. Seja aquele que paparique mesmo, que ame mesmo, vai, meu irmão, faça a tua parte como vô e vó. Não ligue para o que os outros estão falando, seja abençoador, abençoe a tua geração como uma geração bendita. E no Salmo 78, no versos 6 e 9, para finalizarmos, diz assim: a fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que hão de nascer, se levante por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Conhecer quem? Deus. Conhecer a sua palavra, a fim daqueles que hão de nascer se levante por sua vez e possam se referir aos descendentes, aqueles que passaram, que deixaram um legado na nossa vida, que deixaram um legado na nossa família. Talvez você não tenha uma referência lá do seu passado. Você está sendo essa referência que está sendo estabelecida hoje. Você tem sido essa referência. Você está carregando o bastão. Tome ele nas tuas mãos e lute, corra até o ponto de você entregar, e vai dar sequência. E vai dar sequência, meu amado irmão, a fim de que a nova geração possa compartilhar, que possamos influenciar a nossa geração, que a geração dos nossos filhos possa se levantar como um grande expoente nas mãos de Deus. Que herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Essa é a frase que ecoa no meu coração. Que herança nós estamos deixando
para os nossos filhos, para a geração vindoura. Eu quero orar com você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. Eu sei que talvez essa palavra não ecoou no teu coração como uma palavra boa, como uma palavra que alisou o teu ego, mas ela foi necessária. Ela foi necessária para que você conhecesse que Deus não somente chamou você para que de uma maneira egoísta você leve essa vida sendo abençoado, mas para você mesmo, mas não sendo abençoada para abençoar outros. Porque uma vida transformada, ela vai transformar outras vidas. E uma vida influenciada, ela vai influenciar outras vidas também. Que herança nós estamos preparando para os nossos filhos? Eu quero me colocar juntamente com você neste momento. Eu quero que aí no teu lugar você coloque a tua vida diante de Deus. Eu gostaria de fazer um apelo neste momento, mas que você faça esse posicionamento aí no seu lugar. Não há necessidade de você se levantar. Hoje eu quero fazer de uma maneira diferente, eu quero me colocar diante de Deus, eu quero dizer: Deus, eu quero, Deus, que a minha vida possa transformar outras vidas, outras pessoas, mas que a minha vida também possa influenciar outras vidas, outras pessoas. Eu quero cuidar, eu quero zelar pela herança que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E que herança eu estou passando aos meus filhos? Essa é a pergunta que eu quero que ecoe nos nossos corações. Eu quero que nós possamos nos colocar diante do Senhor nessa hora. Dizer: Deus, talvez eu agi de uma maneira errada em alguns momentos, agindo muitas vezes na minha força, no meu comando, mas hoje eu ouvi, Senhor, eu entendi que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz com que as coisas sejam estabelecidas nas nossas vidas, e ao andarmos com o Senhor, diz a tua palavra, andando com o Senhor, nós vamos caminhar um caminho perfeito, um caminho onde o Senhor quer nos abençoar de uma maneira tremenda. Deus, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Vidas, Deus, que juntamente com elas, Deus, eu estou me colocando diante do Senhor, Deus. Nós queremos ser essa geração, Senhor Deus, que influencia outras gerações, Senhor. Nós queremos, Deus amado, como Abraão fez, diz a palavra do Senhor, que Abraão deu tudo o que possuía como herança a Isaque. Oh Deus, eu quero entregar, Deus, aos meus filhos, Deus, a minha descendência, o melhor, Deus. Ah, Deus, ajuda-nos, Deus. Me ajude cada um destes, Deus, nessa caminhada, Deus. Sabes, Deus, como muitas vezes, Senhor Deus, a luta tem sido uma luta tão ferrenha, tão difícil, Senhor, mas nós queremos nos colocar diante do Senhor. Eu quero apresentar essas vidas. Eu quero apresentar estes corações diante do Senhor, Deus. E juntamente com eles, Deus, nós queremos nos render ao Senhor que comanda as nossas vidas. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa ter falado ao seu coração como Deus falou ao meu coração de uma maneira tão especial. À medida que eu estava preparando, Deus foi falando ao meu coração. E eu quero que isso seja no seu coração, que essa palavra seja viva, seja eficaz em nome de Jesus.